É isso aí, pessoal. Mais uma quarta-feira aqui com vocês. Agradecer a presença de todos que estão aí. É um tema hoje diferente. Normalmente a gente fala aqui mais de política, né? E até geopolítica. E hoje nós vamos falar de saúde. Para isso, né? Temos aqui o Arthurzão. Muita gente não sabe. O Arthur, ele é pós-doutor em neurociência, Arthur, é isso? É isso aí. Olha aí, rapaz. Quem disse? É Arthur é isso aí. advogado, não sabe nada de saúde. Olha aí. E a gente tem aqui o Dr. Newton também, que vai trazer hoje a perspectiva dele, agradecer a presença de todos. Senhores, é com vocês, estou aqui, se precisarem de alguma coisa, só me chamar, hein? Obrigado, Eric. Obrigado, Dr. Newton, que está aí. Eu já tinha falado dele algumas vezes. E o Dr. Newton, quem me apresentou a ele foi o Luciano Dias, que é, para mim, um dos maiores médicos do mundo. E muita coisa em comum com o Newton. Essa ideia de você buscar o que era no passado, né? Não o remédio. Todo mundo que está assistindo já deve ter ouvido falar que o Rockefeller, e o Dr. Newton vai falar disso. O Rockefeller, quando quebraram o monopólio do petróleo, o Theodore Roosevelt, ele falou, como é que agora eu vou pegar dinheiro das pessoas? Aí ele pegou e, nas universidades, nas faculdades de medicina, começou a inserir nos cursos a utilização de fármacos, de remédios, com a base de petróleo, inclusive, que era para ele ganhar dinheiro. Então, trocou o que era antes, que seria alimentação, como é que você se alimenta, como é que você se cuida, como é que você se exercita. Tem um livro do Platão que se chama Gorgias, e nesse livro o Gorgias ele diz assim: todo homem ele tem que ser o seu próprio médico, o seu próprio advogado e o seu próprio preparador físico. Que era essa ideia universal grega, né, de você ter conhecimento em várias áreas. E a questão, o faroleiro, ele é um artífice do seu destino. E o faroleiro, sendo artífice do seu destino, ele tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo. O teu corpo não é teu, ele é emprestado. E como cuidar do corpo? Pô, eu tomo remédio, eu fico doente, eu tomo remédio. O que a gente vai discutir hoje, o Dr. Newton tem uma apresentação aí, enfim, casou o santo, a gente conversando, e ele mostra os livros, se vocês notarem as lâminas que ele vai colocar, são de páginas, por exemplo, do governo americano da saúde, são páginas oficiais, são os papers, né, os chamados papers, são artigos científicos, então não é, assim, aqui a gente não é médico para dizer o que vocês devem ou não fazer, isso é uma discussão nossa, da nossa experiência. Tem uma bióloga na internet famosa, Rona, não sei o sobrenome dela, mas ela fala muito disso. Até abrindo a discussão aqui, eu costumava comer abacate com mirtilo, uva, e eu tomo resveratrol, que é polifenol, né? O que tem no suco de uva. São antioxidantes fortes, né? E aí um dia ela falando, pô, eu fazia o meu smoothie com mirtilo, e mirtilo no Brasil é caro, né, meu? Não quero desperdiçar o meu mirtilo. Ela falou, eu fazia o meu mirtilo com abacate e banana. Só que o abacate e a banana tem uma substância que é oxidase, como é que é? Polifenol-oxidase, que a banana e o abacate, eles ficam oxidados rápido, você já deve ter notado, estirou da casca, ele já começa a oxidar. É justamente essa enzima, e ela ataca os polifenóis. Ela falou, então você for comer o seu mirtilo para potencializar os polifenóis, não mistura na hora com o abacate. Esse tipo de coisa, cara. São coisas pequenas, mas, enfim, se você quer cuidar mesmo do teu corpo, e o faroleiro tem que fazer isso, e é o que o Dr. Newton vai falar aí, você é um faroleiro, você é uma liderança. Então, é isso, a gente vamos discutir, tem coisas bem interessantes aí. Ele vai mencionar sobre a África, que tribos africanas, os caras nunca passaram um fio dental, nunca escovaram os dentes, nunca tiveram uma cárie. Então, é isso. Dr. Newton, obrigado. Obrigado de estar aí no programa do Farol. Agradeço você, Arthur, né? Te conheci
E como você falou, a gente teve uma identificação muito grande logo de início nas ideias, né? Através do Luciano, que foi o meu colega da pós-graduação que eu fiz. E assim, na verdade, o Eric fez uma introdução, você fez outra introdução e todas essas coisas se conectam. O Eric falou assim, ó, o canal, nós estamos acostumados mais a falar de política, nós estamos mais acostumados a falar de geopolítica. Depois você citou Platão, que cada um tem que ter as rédeas da vida, né? E é isso que eu falo para as pessoas, você tem que ter as rédeas da sua saúde, você não pode delegar para outra pessoa. Então quer dizer que você nunca vai passar com um médico, nunca vai passar com um nutricionista, nunca vai passar com um dentista? Não, não é isso que eu estou falando. Mas o direcionamento da sua vida, da sua saúde, na área da saúde, o direcionamento da sua vida tem que ser você o responsável, não outra pessoa, né? E eu nunca tinha visto essa introdução do farol, já tinha visto outras, né? Que tem a cruz ali, raiz cristã. Então, todas essas coisas estão conectadas, né? O faroleiro, as pessoas estão procurando a luz do farol, que é descobrir a verdade, o caminho. E Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que ele falou, de repente, nessa sequência, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele não falou eu sou a vida, o caminho e a verdade? Por que ele não falou em outra ordem, né? Porque você precisa achar primeiro o caminho, tem diversos caminhos, vários caminhos, e existem muitos errados, só existe um caminho certo, né? E nesse caminho te leva à verdade. E você descobrindo a verdade, você vai viver a vida que realmente Jesus planejou para a gente, que é a vida em abundância. E ali a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de um farol, de uma luz para nos guiar, né? Então, todas essas coisas, tanto da sua introdução como a introdução do Eric, elas se conectam. E aí, a minha ideia foi, nós estamos muito atentos às questões políticas. Direita, esquerda, dê o nome como você quiser. A gente está muito atento à questão econômica. Será que nós teremos um governo global? Será que a moeda como a gente conhece vai desaparecer e vai ser uma moeda digital? Não vai ter mais lastro a nada? Será que as transformações culturais que vão acontecer, os valores judaicos cristãos, os valores gregos que moldaram o Ocidente vão deixar de existir? Então, a gente vê muita discussão nessas áreas, né? Na área cultural, na área econômica, na área política, e as pessoas tentando achar o caminho correto. E o farol da liberdade vem ajudar isso, essa busca pela verdade, né? E isso está tudo sendo muito discutido, essas questões econômicas, essas questões. Será que vai ter a terceira guerra? Já estamos vivendo? Será que o anticristo já está entre nós? Essas questões estão sendo muito debatidas na internet, né? Eu vejo muita discussão sobre a gente vai ter um governo global, se vai ter o Grand Reset, ou seja, essas questões estão sendo discutidas, mas uma área tem sido negligenciada, a área da saúde. O que vai acontecer nas próximas décadas com a saúde global e com a saúde sua que está assistindo?